Sempre existiu entre mim e o tempo uma relação de amor e ódio. Quando criança, sentia que o tempo era o meu inimigo, já que ele reduzia as 2 horas diárias de brincadeira em poucos minutos. Só mais um pouco, mamãe, eu dizia entre lágrimas. Na adolescência, o tempo, no entanto, havia se transformado em meu melhor amigo. As noites não tinham fim, tão poucos dias, e eu me sentia imortal. Já agora, na vida adulta, o tempo parece ter dado as costas para mim. Fez novos amigos e tem tão pouco para me oferecer que me deixa em completo estado de torpor. O quê? Já é maio amanhã? Ai, se eu pudesse mudar o tempo, faria dele o meu aliado. É tudo uma questão de tempo, de um tempo que não volta mais. Eu sou Rafael Delboni e esse é mais um episódio do Autópsia, o nosso podcast do Vísceras Literárias. Queria começar esse episódio agradecendo a imensa oportunidade que eu tive de ir no colégio Professor Antônio de Sampaio Doria e conhecer o projeto de literatura e teatro oferecido para os alunos por meio da prefeitura. Eu sempre sonhei em ir a um desses eventos como escritor, responder perguntas sobre minha carreira, ainda que curta, e falar um pouco de mim e do que é criar para mim. Espero que eu tenha feito a diferença na vida dessas crianças. Obrigado, Luan. Eu sei que você escuta o podcast e segue as coisas que eu costumo postar na página do Vísceras. Então, muito obrigado por colocar mais uma pedrinha nesse grande castelo que eu venho construindo. Essa visita, diante de tudo o que aconteceu por lá, foi a catalisadora, a causadora dessa problemática que eu trouxe para cá hoje. Sentado naquela cadeira com 2 outros criadores, ao lado de outro escritor e do meu melhor amigo, o ilustrador Ariel, me questionei o que teria diferido se eu tivesse conhecido um escritor vivo no passado e pudesse usar dele para me inspirar, para que eu pudesse, enfim, realizar o meu sonho. Será que eu teria encurtado todos os processos dolorosos e me aceitado como escritor antes dos 25? Ou talvez procurado encontrar referências que me fizessem acreditar nessa essência que eu via em mim, mas não tinha, abre aspas, tempo para realizar? Eu costumava dizer que todos os caminhos me trouxeram até o que eu sou hoje, mas agora eu tenho me perguntado, e se? E se as coisas tivessem sido diferentes? E se eu não tivesse sentido a dor da perda da minha melhor amiga aos 12 anos, ou a quase morte do meu irmão aos 10? E se eu não tivesse me assumido aos 14, será que eu escreveria se mamãe não tivesse me ignorado até o auge dos meus 20 anos? Se eu morasse ainda a 2 quadras da praia, e soubesse que aquela imensidão azul era a imensidão que me faltava, será que eu, no auge da minha vida adulta, diria: não, mamãe, eu não vou me mudar com você para uma cidade grande, ou quem sabe, não, mamãe, eu não vou destruir o pouco de paz que me resta para viver a loucura ansiosa de uma metrópole? O que teria mudado? Eu, minhas dores, minha vida? Afinal, é tudo uma questão de tempo. Engraçado pensar isso só agora, não é? Mas é assim que a cabeça de uma pessoa ansiosa pelo tempo funciona. Me lembro bem de assistir ao filme Efeito Borboleta e pensar no que teria feito diferente para mudar minha vida se eu pudesse fazer o mesmo que o personagem principal. Para quem não sabe, aquele é um filme de terror de verdade, se você for olhar bem. Escrevendo essas palavras, desabafando com vocês, percebo que não é com Ashton Kutcher que me pareço. Sei que parece clichê, mas é com Frances, aquela mesma que citei no episódio As Próprias Velas, que me pareço. Novamente, abre aspas, o menor desvio no meio do caminho e eu estaria em outro lugar. Eu seria diferente. Veja bem, só para contextualizar, ano passado minha mãe adoeceu de repente e um horror tomou conta de mim como nunca havia tomado. Todos esses filmes citados passaram pela minha cabeça, nossas angústias, nossas mazelas, e eu só conseguia pensar que não era a hora dela ir embora, já que a gente não teve tempo de aproveitar a nossa reconciliação. Aquele dia eu só conseguia pensar, precisar retribuir o que ela já tinha feito por mim e que para isso eu precisava de mais tempo. Talvez do tempo exato em que nós ficamos separados. Não consigo explicar qual foi a lógica na minha cabeça quando eu pensei nisso, mas para mim fazia sentido. Então, se eu tinha
me separado dela durante os últimos 25 anos, eu precisava de pelo menos mais 25 anos para vivenciar tudo que eu não tinha tido. Desde então, o pavor do tempo existe em mim e, como todos os meus medos, ele precisa ser exorcizado. Daí você se pergunta, como, Rafael? Como pretende fazer isso? Essa resposta é fácil se você chegou até aqui, meu caro leitor e ouvinte. É para isso que eu escrevo, não é? E foi para isso que eu precisei passar tudo isso, a fim de um dia me sentar numa cadeira e responder perguntas inteligentes sobre a carreira de um escritor, mas também poder me salvar da loucura de sofrer de ansiedade. É uma questão de tempo e de escrita. Antes de ir embora com uma leitura, eu gostaria de dizer uma outra coisa. Tomei uns bons tapas de uma certa desajustada e voltei a trabalhar com o romance que eu já tinha escrito desde o ano passado. É um texto muito importante para mim, que eu engavetei justamente por me sentir essa pessoa que precisava ser importante, que necessitava ter algo a mais, me provar diante de todas as pessoas que eu conhecia e depois de criar laços, enfim, um erro que a Ruth me mostrou que eu estava cometendo. Obrigado, Ruth, por me pôr de volta nos trilhos. O que vocês podem esperar é um texto cheio de mistério, magia, deuses esquecidos, como vocês sabem bem que eu gosto de escrever, e muita, muita paixão pelo que eu gosto de fazer. Vamos à leitura? O escolhido dessa vez é o texto Campos Elíseos, poema escrito por mim no auge da ânsia de ser um herói. Campos Elíseos. Pego-me pensando nos Campos Elíseos, na graça de morrer herói. Vejo-me filho de Hécate, de Zeus e de tantos outros. Penso nos ganhos, nas batalhas que enfrentei, recordo-me das feras que derrubei e do povo que salvei. Pego-me pensando nos Campos Elíseos, na graça de morrer herói. Todavia sou bandido, e a mim restou o Tártaro, o lete para o esquecimento, para os meus sonhos adormecer, pois não há glória alguma em morrer de amor, não quando dele resta apenas a dor visceral, o silêncio e a indiferença. Pego-me pensando nos Campos Elíseos, mas não sou herói. Obrigado por ter ficado até aqui e me escutado filosofar sobre o tempo, esse temível Deus. Eu sou Rafael Delboni e esse foi mais um episódio do Autópsia.